Olá galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, né? Estamos de novo aí, mais um vídeo, vamos tentar dar continuidade, né? O vídeo de hoje é sobre a segunda atividade do ciclo 2 que foi passado para vocês. A respeito do que é direita, esquerda, centro. A gente ouve tanto falar sobre isso, né, nos jornais, na televisão, e a gente precisa compreender as origens dessas expressões, né, até para a gente não falar algo sem saber, como tem acontecido muito por aí. Pois bem, vamos lá. Para a gente compreender melhor isso, precisamos voltar lá no nosso primeiro vídeo, que a gente estava falando sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa disse para vocês que no século XVIII a França vivia sob um regime absolutista, a divisão em 3 estados, né? O clero e a nobreza, primeiro e segundo estado, e o terceiro estado era todo o restante da população, que era a grande maioria, mais de 97% da população fazia parte do terceiro estado, mas eles não tinham os privilégios políticos que o primeiro e o segundo estado tinham. Isso fez com que o terceiro estado se rebelasse, se revoltasse, eles realizassem um movimento nas ruas, uma revolução, tomaram a Bastilha, e isso forçou o rei, então, a aceitar as proposições, as reivindicações do terceiro estado. E com isso, a França deixa de ser um governo absolutista. Agora a França passa a ser uma monarquia constitucional. Então, ó, que legal. Isso aqui, óbvio que essa aqui não é minha letra, né? A minha esposa, a minha assistente aqui está me auxiliando. E olha que desenho bacana, uma coroa, né? Com um xizinho. O que isso quer dizer? Monarquia constitucional é o quê? É porque, a partir desse momento, o rei, ele continua, né, no poder, mas sem condições, sem poderes de decisão, tá? Porque agora ele precisa respeitar uma constituição. Já não é mais o absolutismo, em que aquilo que ele fala, a vontade dele tem que ser estabelecida. Agora não mais. Os poderes do rei estão limitados por uma constituição. Por isso que o nome, monarquia constitucional. Legal? Pois bem, quem se deu bem nessa história toda foi a burguesia. A burguesia fazia parte do terceiro estado e muitos dos burgueses eles tinham uma ótima condição econômica, ou seja, eles tinham poder econômico, mas não os privilégios políticos do primeiro e do segundo estado. Tá? Então isso incomodava demais a burguesia. Então a burguesia lidera esse movimento influenciado também por todas as ideias, os ideais iluministas de liberdade de expressão, liberdade econômica, os ideais de igualdade, no sentido de que todos são iguais perante a lei, né? A questão do nascimento, ela não tem que ser relevante, porque fulano nasceu numa determinada condição social, então ele vai ter os privilégios, né? Não, eles vão defender a ideia do mérito, né? Ou seja, pelo seu mérito pessoal e não pela sua condição de nascimento, ok? Então, quem vai se dar bem nessa história toda é a burguesia. Eles vão assumir os principais postos no governo francês, e tanto que vai ser estabelecido o que a gente chama de voto censitário. Olha aqui de novo. Por que esse símbolo aqui, galera? Voto censitário significa que para você votar, você tem que ter uma renda mínima. Ou seja, eles estipulavam uma renda, só aqueles que ganhassem acima desse valor, aqueles que tivessem uma renda acima desse valor, tinham direito ao voto. A grande maioria da população continuou afastada dos direitos políticos. Tá? Então aí você pensa assim, poxa, mas a população que foi para as ruas, que participou da revolução e tudo, pois é, na hora do governo, grande parte acabou ficando de fora, porque não tinham renda suficiente. Então quem se deu bem nessa história toda, como eu disse, foi a burguesia. Beleza? Olha, gente, fica claro que o rei não estava muito contente com essa história toda. O cara foi perdendo o poder, né? Não só o rei, mas também o clero e a nobreza, que tinham seus privilégios e perderam,
também não ficaram nada contentes com essa história. E aí o que eles resolvem fazer? Eles resolvem fazer uma rebelião. Então eles se unem a algumas outras monarquias, né, na Europa, como a da Áustria, ó, e se unem também à Prússia. Bom, você fala assim, Prússia? Não, não é Rússia, tá? É que até então que a gente entende como Alemanha, hoje em dia, não existia Alemanha enquanto país, enquanto território, era dividido em vários reinos, e o principal desses era a Prússia, ok? Então, o rei, junto com a nobreza e com o clero, eles se unem com a Áustria e com a Prússia e invadem a França para tentar retomar o poder do rei. Por que a Áustria e a Prússia nessa jogada aí? É porque começa a circular a ideia de que, meu amigo, se essa moda de revolução pega, as monarquias estão em maus lençóis. Se o povo começa a entender que eles têm o poder, que eles têm capacidade de assumir as decisões, de derrubar monarquias, a coisa não ia ficar muito bonita. Então, eles resolvem dar um basta nessa situação e invadem a França. Pois bem, os franceses conseguem se articular, propõem a sua defesa e alcançam sucesso. O rei Luís, sabendo que a derrota seria iminente, ele resolve então fugir com a sua família na calada da noite, mas ele é reconhecido e é preso. Cara, agora olha só que mudança. Até então o rei, que era quase que sagrado, aquela ideia de que se você mexer com o rei, você está mexendo com o próprio Deus, né? Então agora esse rei que era inviolável, quase sagrado, intocável, ele agora é preso, tá? E aí então agora com o rei preso, já não tem como ser mais uma monarquia, né? Porque uma monarquia é um governo que tem um rei. Então agora a França estabelece uma república. E essa república, ela vai ser governada com base na Convenção Nacional, ok? Deputados eleitos, eles se reuniam na Convenção Nacional para tomar as principais decisões. Mas nessa Convenção Nacional, nós tínhamos, eu vou trazer aqui, 3 partidos principais, ok? Que se reuniam nessa convenção. O primeiro deles é o dos girondinos. Olha que engraçado aqui, ó. Giro e dino, dinossauro. Minha mulher fez, né? Muito legal isso, né? Girondinos, entenderam? Pois é. Os girondinos, pessoal, eles eram representantes da alta burguesia e eles tinham uma posição mais conservadora. Eles entendiam que o processo de mudança ele não tinha que ser radical, tá? Ele tinha que ser lento, gradual, sem modificar muito a ordem estabelecida, tá certo? Então, eles não eram muito adeptos a uma participação mais efetiva dos setores populares na política, ok? Então, normalmente, esses girondinos, eles costumavam ficar no lado direito da Convenção Nacional, né? Então, ó, a galera da direita, beleza? Pois bem, por outro lado, você tinha aqueles que eram mais radicais, eram os jacobinos. Os jacobinos, geralmente da média e pequena burguesia, e eles defendiam propostas de transformações, como eu disse, mais radicais, uma participação dos setores populares no governo. Então, os jacobinos, eles costumavam ficar mais ao lado esquerdo da Convenção Nacional. Você viu? Ó, minha mulher fez aqui 9 dedinhos, né? Vocês já conseguem entender a referência aí, da esquerda. Então, você tinha aí na direita os girondinos e na esquerda os jacobinos. Pois bem, existia também um outro partido chamado de planície. A planície era o seguinte: eles costumavam ficar no centro da Convenção Nacional, então era o local onde eles, igual sala de aula, todo mundo vai sentar, já tem um lugarzinho já
mesmo que não tenha mapa de sala, né? Todo mundo já sabe o lugar onde vai ficar. Então, a galera da planície, eles ficavam no centro. E qual que era a característica mais marcante da planície? Bom, se os girondinos, a galera que ficava do lado direito, se eles estivessem no poder, a planície apoiava os girondinos. Se fossem os jacobinos que estivessem no poder, a planície apoiava os jacobinos. Ok? Então eles não tinham uma posição definida. Eles apoiavam quem estivesse governando. Ok? Então é daí que surge essa expressão direita, esquerda, centro. Então quando se fala em centro, é justamente esses partidos que não têm uma posição ideológica definida, mas eles vão apoiar aqueles que estiverem no poder. Tá certo? Isso é uma discussão muito mais longa, mas a gente está passando aqui de uma forma bem geral para vocês. Tá certo? Então é por aí. Depois a gente vai ver a continuidade desse processo da Revolução Francesa, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Ah, minha mulher pediu para mostrar para vocês também isso aqui. Valeu! Ó, trocadilho, engraçado, viu? Valeu, galera! Um abraço para vocês, tudo de bom!